Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Você já parou e se perguntou o que eu quero do candomblé? Eu sou o Gan Leandro e este é o nosso quarto episódio da quarta temporada do podcast Jack Aló, onde juntos vamos fazer uma grande reflexão sobre as nossas expectativas dentro da religião, dentro do candomblé. Se você está chegando agora, então eu te convido a se inscrever no canal e ativar também o sininho para receber notificações do meu material quando ele é postado. Também te convido a seguir as minhas outras redes sociais, onde eu publico materiais quase que todos os dias sobre o candomblé. O que é que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta parece ser algo muito simples e até insignificante, mas é de extrema importância, principalmente para as pessoas que estão chegando no candomblé, para os abiãs. É muito ruim você chegar num ambiente novo, num grupo novo de pessoas e se sentir deslocado, sem saber quem é você dentro daquele lugar. É óbvio que com o tempo nós vamos conquistando espaço, nós vamos nos encontrando, nós vamos fazendo parte daquela engrenagem e nos habituando a tudo que se passa ao nosso redor. Porém, quando nós já começamos com objetividade, tudo já fica muito mais fácil. Agora, se você está no candomblé já tem algum tempo e nunca se fez essa pergunta de uma maneira mais objetiva, eu sinto muito lhe dizer, você está vivendo à deriva. Você não está tendo percepção do que acontece ao seu redor. Viver assim é algo muito complexo, porque você pode tanto encontrar satisfação com qualquer coisa que aconteça, da mesma forma como você pode se decepcionar com qualquer coisa que aconteça. Porque a pessoa que está vivendo à deriva dentro do candomblé ou qualquer outra religião, ela está sendo levada conforme a corrente. Então, não existe um propósito. Ela está passando por um processo que muitas vezes ela não entende, provavelmente ela não concorda, mas está fazendo para ver até onde isso vai dar, no que vai acontecer. E um indivíduo que se coloca numa jornada espiritual dessa maneira, que se coloca a praticar uma religião dessa forma, vai ter um aproveitamento prejudicado. Ele não vai, talvez, ter uma grande percepção a respeito de tudo que está acontecendo ao seu redor, de todas as experiências que ele está vivenciando. Para essa pessoa, por exemplo, uma iniciação de um dia tá bom, de 21 dias tá bom também. 3 meses, opa, tá muito bom. De um ano, tá mais do que bom. E assim, essa pessoa que apresenta um comportamento de manada talvez não enxergue a profundidade de alguns elementos litúrgicos da ritualística do candomblé. Então, por exemplo, numa obrigação religiosa, se tiver folha, tá bom. Se não tiver folha, tem axé também. Se tiver reza, tá bom. Se não tiver reza, tem axé também. Se for feito algum ebó e tiver com todos os elementos ali, o ebó completo, tá bom. Se faltar algum elemento nesse ebó, tem axé também. Se a pessoa estiver de corpo limpo, tá bom. Se não tiver de corpo limpo, tá bom também. Se cumprir todos os resguardos, tá perfeito e maravilhoso. Se faltar o cumprimento de um ou outro resguardo, tá bom, vai dar tudo certo também. Então, nós começamos a vivenciar, a enxergar, ver o que tem acontecido nos últimos anos dentro do candomblé, principalmente nesse candomblé que é apresentado dentro das redes sociais, onde algumas pessoas não dão valor a determinados elementos que são essenciais para a nossa religião. A decepção, ela surge de diversas formas. E é muito mais cômodo para o ser humano procurar culpados, fazer um apontar de dedos, do que uma autoanálise, um exame de consciência e tentar entender qual foi o peso que algumas das nossas ações ou omissões tiveram para que existisse essa decepção. E de maneira natural, em algum momento, esse indivíduo vai se fazer algum tipo de questionamento, ele vai acordar para a vida e tentar entender o que acontece ao seu redor. E é por isso que cada vez mais tem crescido o número de reclamantes nas redes sociais, pessoas atribuindo culpa pelos fatos negativos que ocorrem em suas vidas ao seu pai ou à sua mãe de santo.
E eu não estou aqui para eximir ninguém da culpa, não, porque muito bem pode ter acontecido de um ou outro ou mais momentos em que uma tomada de decisão errada desse sacerdote possa ter influenciado negativamente na vida deste indivíduo. Mas será que isso ocorreu em todas as vezes? E onde enxergamos problema nisso tudo? O problema está no próprio ser humano, porque cada um está vivendo o seu tempo da sua maneira. Então, só para que você entenda um pouco melhor a minha linha de raciocínio, eu vou citar um exemplo de um seguidor de uma das minhas redes sociais que certa vez entrou em contato comigo e fez uma narrativa a respeito de acontecimentos negativos em sua vida, atribuindo a culpa desses acontecimentos negativos ao seu zelador espiritual. Essa pessoa, por fim, né, dizia que era de sua vontade sair da sua casa de santo, do seu Ilha-axé, de abandonar aquela família espiritual, aquela família de axé e tentar iniciar uma nova vida numa nova família. E eu, como fui procurado, como a pessoa quis saber a minha opinião, o que eu poderia talvez tentar aconselhá-la a fazer, fiz o que eu tenho o hábito de fazer, que é induzir a pessoa a fazer essa reflexão. Então, juntos nós conversamos em uma conversa bem longa, né, nós podemos fazer essa reflexão juntos e a pessoa pôde entender um pouco melhor qual que era o peso das suas escolhas dentro de tudo que estava acontecendo. Então, só para que você entenda, chegou um momento dessa conversa em que a pessoa narrou: olha, eu não tive escolha. Eu fui iniciada por essa pessoa quando eu ainda era criança, por vontade da minha mãe. Eu não pude escolher ser iniciado ou não, e nem quem era a pessoa que faria essa iniciação. E de tal maneira eu lhe respondi: você não pôde escolher quem iria iniciar você, mas você escolheu durante muito tempo permanecer ali. Eu não vou entrar no mérito da questão se era certo ou errado aquele indivíduo permanecer ali naquele ambiente com aquelas pessoas, não somente o seu zelador, né? Mas eu gostaria que você entendesse que a nossa escolha, o nosso poder de escolha, ele tem um peso muito grande e que muitas vezes não fazer uma escolha também é uma escolha e tem consequências. Na minha percepção, observando o mundo ao meu redor, eu entendo que as pessoas estão vivendo uma vida muito complicada hoje em dia, porque elas colocam ideias nas suas cabeças e tomam decisões sem parar para tentar entender se essas ideias correspondem com a realidade. Então, numa relação interpessoal entre duas pessoas, nesse caso, um zelador espiritual, um pai de santo ou uma mãe de santo, e o seu filho de santo, se não houver um diálogo muito bem claro, com as coisas muito bem explícitas a respeito de todos os acontecimentos entre essas pessoas, nós encontramos grandes problemas. E pequenos hábitos cotidianos podem se tornar grandes incômodos diários para o indivíduo que está ali vivendo à deriva, sem tentar entender qual é o seu papel no processo, porque ele não tem um objetivo, ele não tem um propósito. Então, de tal forma, quando ele começa a ter essa percepção de que algo o incomoda, é mais fácil criar um ponto de ruptura do que tentar entender realmente o que está acontecendo, o que precisa ser mudado, o que precisa ser conversado. É muito mais complexo para essa pessoa tentar encontrar um entendimento junto com todos aqueles que estão envolvidos no processo para que se retorne à normalidade. E assim não se encontra harmonia e se torna muito mais fácil migrar de uma casa de candomblé para outra, de um sacerdote ou sacerdotisa de candomblé para outro, de uma família de axé para outra. E é por isso que se torna muito importante nós nos perguntarmos o que eu quero do candomblé, para que depois de respondida essa pergunta, nós possamos ter um entendimento maior sobre nós mesmos e podermos fazer também a seguinte pergunta: o que eu espero da minha família de axé e da sua dirigência? E só assim nós chegaremos na pergunta, no questionamento mais importante que eu faço para você agora: como você contribui para a sua família de axé? Como você contribui
para o candomblé. E este foi o nosso quarto episódio da quarta temporada do podcast Jack Aló, onde juntos fizemos hoje uma grande reflexão que vai nos dar uma base muito boa para as próximas conversas que teremos nos próximos episódios. E se você chegou aqui agora, eu te convido a se inscrever no canal e ativar também o sininho para que você possa receber novas notificações dos episódios que virão a seguir. E da mesma maneira, eu te convido a me seguir nas outras redes sociais, onde eu publico material diariamente. Meu muito obrigado, um forte abraço. Jack Aló.